minha gente, por causa dessa minha convidada de hoje, eu comecei a pensar melhor nos meus começos, introduções das minhas conversas aqui no Tutipod. Eu vou começar a contar pra vocês como que as pessoas que eu convido são salvas no meu celular. E vou falar a impressão que eu tenho delas. Combinado? Hoje, quem tá aqui está salva no meu celular como Jéssica, cantora. Mas, por umas 3, 4 conversas que eu tive com ela, eu acho que ela é muito mais do que cantora. Cantora já é top, porque vai fazer muito mais que eu, que é talento. Mas eu acho que ela é muito mais envolvida com a música. Eu acho que ela é uma musicista. Eu acho que ela é muito apaixonada por isso. E tem um momento da vida dela que ela intercala música e educação. Comecei bem nossa conversa para poder trazer uma pauta. Não é isso mesmo? Sim. Você canta muito bem, Obrigada. mas você se envolve muito profundamente com a música. É isso, Jéssica? Muito, muito. Conte para mim essa história sua com a música. Resumindo, O jeito que você quiser. eu tenho uma relação com a música onde eu vim de uma família onde não tem músicos. Então, quer dizer, não é nem genética, nem convívio, não é nada, é uma coisa sua. Sim. Porém, apesar do meu pai não ser um músico, na nossa casa tinha uma sala de música só para ouvir música. Ah, tipo, tem uma sala de TV na casa de todo mundo. Na sua casa era sala de música. Com caixas de som que ele mesmo construiu, com um labirinto acústico e com um Twitter importado e não sei o quê. Isso na década de 80. Então era uma coisa que muita gente não tinha conhecimento. Ninguém tinha. E aí era uma sala toda projetada com aqueles degraus para baixo, que você descia o sofá embaixo. Sim, Lembra dessa tendência? Sim, lembro. E para que tivesse acústica. E aí ele fez ele montou tudo. Meu pai é mestre de obras, né? Então ele montou tudo embutido. E aí ele tinha alguns momentos da semana que ele entrava naquela sala de música com um fone bem grandão. E ali acabou. Era o mundo dele. E o que ele ouvia? Que daí eu comecei a ficar interessada. Música clássica. Chopin, Bach, Mozart, Beethoven. Aí você fala, o cara é pedreiro e ele fica ouvindo Chopin. Eu ia perguntar isso. Será que ele ouvia isso nas obras? Não. Era porque daí aquele a momento obra, o rádio dele. é do pessoal, é do povo. Graças a Deus ouvem rádio. A minha tá lá. Mas todo. No lugar dele, pra música dele, era clássica. Porque meu pai sempre foi pedreiro de padres. Então, os padres, eles são sociólogos, psicólogos, teólogos, né? Eles têm essa formação mais culta e eles foram passando isso pro meu pai. Que padre ouve muita música sacra, Mozart, Bach, né? E eu fui tomando gosto por aquilo. Daí obviamente, eu acho que 90% das pessoas começaram a cantar na igreja. Eu fui Anjo Gabriel 11 anos na coroação de Nossa Senhora. E aí eu comecei a cantar nos corais de escola. Mas você é cantora hoje também. Então você já percebeu que você cantava bem? Tinha mais alguém que cantava bem? As pessoas falavam. Na igreja? Tipo, você ia cantar na igreja de qualquer jeito, né? Vai cantar não sei o que. Ah, Jéssica. Chama Jéssica. E aquilo foi me inflando de um jeito, que aí eu vou chegar na educação, né? Foi me inflando de um jeito que eu fui descobrindo meu lugar no mundo. Porque daí eu não era boa no vôlei, eu era a última escolhida, eu não era boa nisso, eu não era boa naquilo. Ai, mas quando tem que cantar, todo mundo me escolhe. Então, peraí, eu acho que eu sou boa nisso. Aí, né, fui pro coral escolhido pela professora. Tinha que escolher 2 por turma, porque era uma escola municipal muito grande, então tinha que ser 2 por turma. A professora me escolheu e eu fui solista do coral e aquilo me trouxe... Cantar em grupo, cantar em coral é algo magnífico. Você está cantando ali sozinho e com todos ouvindo as vozes. Emocionante, né? Nunca mais eu parei, né? Vou fazer 43 e eu ainda canto em corais. Eu amo coral, né? Só que aí eu fui estudar canto. Aí eu comecei a estudar canto lírico com 10 anos. E aí, aos 14, eu entrei numa orquestra. Mas você é daqui de Tapeti? No Sul? Eu sou do Sul, eu sou lá do Paraná. E você foi fazer essas escolas com 10 anos, você estava na sua própria cidade estudando, Era um conservatório municipal. E daí você começou, daí a música entrou mesmo na sua vida? Escondido do meu pai e da minha mãe. Meu comparsa era meu avô. Dos dois?
Meu vô. Meu vô, a gente tinha ali uma sociedade que a gente vendia banana, eu e meu vô. Ai, que na carriola. massa. Porque lá no Paraná, os terrenos são muito grandes e todos os terrenos são terrenos que tem horta, tem galinheiro, tem fruta, tem tudo. E aí eu sempre fui muito... Eu quero ter meu dinheiro, eu quero... E meu vô era meu melhor amigo. Vamos vender banana. Vamos vender banana. Então, eu já pagava a minha aula. Com a ajuda... Daí o seu avô sabia que você ia na aula, porque você não ia ficar ele ia sumida, junto. né? Não, ele ia junto. Ficava lá esperando. Parceiraço, hein? Nossa! Quando a minha família descobriu que eu estudava canto, foi quando eu passei no teste da orquestra, 4 anos depois. Que aí eu falei, mãe... Quem consegue guardar segredos hoje em dia? É o seguinte, eu passei num teste da Orquestra Universal Som Pop. Era uma orquestra de 35 anos de existência na cidade. Era a orquestra que eu passei todos os aniversários da cidade, que era uma cidade pequenininha que eu morava, então todo aniversário da cidade ia a orquestra lá tocar. E aí eu era aquela criança que eu vejo hoje, que eu identifico, que eu chegava e eu ficava... Passada, assim, com a música. Não existe mais nada. É uma conexão que você tem com a música. Pode o carro bater aqui do lado, alguém brigar aqui, acabou. Você está ali. E aí, um dos professores do conservatório me viu cantando num recital, João e Maria, de Chico Buarque. E aí ele falou, nossa, que lindo, e não sei o quê. Ele me indicou ao teste. Eu tava no vôlei. Você fez? Eu tava no vôlei, só baixei aqui a joelheira e fui com a cara e com a coragem. Muito cara de pau, né? Que bom, né? Muito cara de que pau. Que bom que foi empreendedor para vender banana e pagar o curso. Como que é o nome do seu avô? Eu gosto de dar o nome das pessoas. Joaquim Afonso. Seu Joaquim. Meu português. Ai, que bênção. E daí você foi fazer com a cara e com a coragem. Cheguei lá, cantoras maquiadas, com roupa de brilho. Profissionais. Aí você falou, ixi, Maria. Falei, deu ruim. Não vai dar certo. Mas eu tô aqui já, né? A música tem o poder, e eu observo isso na educação, de trazer uma persona à tona. Você pode ser tímido o que for. Quando você está no lugar de música, tudo some. Engraçado isso, falei sobre isso ontem com o Fábio Jureira, sobre teatro. Eu amo Jureira. Eu acho que música, cultura é fantástico. Eu fiz um musical com Jureira. Verdade. Pimentinha, Elis Regina, eu fui a voz de Elis. Ele é um entusiasta da música. Super da cultura, que coisa mais linda. Porque, então eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para ele. Você acha que cultura é muito mais do que só ir ver uma peça ou ir ver um musical? A gente pode absorver muito mais e pode mudar as pessoas? Sim. A música, na verdade, tem a ver com estética. O ser humano que é exposto à arte, eu vou falar arte para poder englobar tudo. Mas existe uma pesquisa científica onde eles dizem que um ser humano que é exposto à arte, à música, ao teatro, à cultura, é um ser humano que tem estética. O que eu quero dizer com isso? Tem senso. Senso do bonito, senso do feio, senso de mundo. Uhum. E é aquilo que eu te falei. A pessoa não precisa necessariamente ser músico para gostar de música. Que é o caso do meu pai. Seu pai foi incrível nisso. Como é o nome dele? Odair. Seu Odair. Aqui, quando eu estive com o Beni, eu contei a história do meu avô. Depois, lá na pandemia, durante aqueles bate-papos que ficou todo mundo em lockdown, fez 5 anos essa semana, Graças a Deus. Veio umas lembranças na cabeça, né? E aí eu contei pra ele que lá na pandemia eu descobri que meu avô materno tocava cavaquinho. Mas eu descobri isso só em 2021. Agora? Porque eu sempre quis saber a minha raiz, né? Daí a gente chega aqui, porque o vô que ia junto, cadê a mãe, cadê o pai, né? Porque, na verdade, a minha mãe, depois eu fui entender a raiz disso, a música para ela tinha um sentido negativo. Porque como meu vô era feirante e eles eram em 14 filhos, o dia que vendia, tinha comida. E o dia que não vendia, tinha música. Para disfarçar. Isso Meu, que profundo isso. Então, eu falei até pro Beni, quando eu estive aqui, que eu acho que eu ressignifiquei a música na minha família. Porque eu transformei a música em uma desculpa para a miséria. De fome.
para algo que eu vivo de música há 29 anos, né? Hoje você vive de música? Sempre vivi de música. Aí a gente vê tanta gente falando ainda não dá para viver de música. Se você for disciplinado e levar a sério, sim. E você sabe o seu lugar. Você me falou uma coisa que é importantíssima. Eu entendi o meu lugar. Na música, na vida, no talento. É isso que falta para as pessoas. E quando eu falo de estética, é isso. É estética de mundo, né? É por isso que depois eu fui estudar musicoterapia, fui fazer música, fui fazer educação musical, para eu entender o que eu já sabia dentro de mim, mas para eu poder explicar e compreender isso na vida das pessoas. Porque aí eu fiquei nessa orquestra, foi espetacular. Eu tenho Passou no teste, mesmo com a joelheira, aquela Sabe por que eu passei no teste? Brilhante, não passou. E você Pois passou? O maestro era o seu Gregório. O seu Gregório, nessa época, já tinha 80 e poucos anos. No Paraná. Lá no Paraná. Aí ele falou assim, a gente vai ficar com a menina. Eu lembro ele falando. E eu aqui, né? Ah, você escutou esse comentário? Porque ela é uma pedra, um diamante que a gente vai lapidar. Não quero cantora com vício. O que ele quis dizer vício? O artista, antes, né? Hoje, graças a Deus, nós não temos mais esse padrão, mas era um artista que ele buscava coisas para dizer que ele era artista, cigarro, entorpecentes, coisas. E ele não queria isso dentro da orquestra. Era uma orquestra... você, menina ali do uniforme do vôlei... Eu não sabia nem passar batom. Né? E você tinha o quê? 14, 15 anos? 14 anos. E ele me deu esse voto, né? Esse crédito. Até ele faleceu um pouquinho antes de eu sair da orquestra. Ele morreu tocando, né? Ele morreu à frente da orquestra. E era uma orquestra assim, ele, todos os filhos, todos os netos, todos os sobrinhos, todos os sobrinhos netos. Era uma orquestra familiar. Nossa, que coisa mais linda. Eu acho coisa mais linda quando o artista, agora vários que a gente ama, tá trazendo os filhos pro palco, sim, né? Acho sim. coisa mais linda. Ontem mesmo eu vi um vídeo da guria, da filha do Fabiano, do César Minotti Fabiano. Ai, ela tá cantando tanto quanto ele, ela tem o mesmo jeitão de cantar dele, assim, sabe? Que graça! É que é o que acontece em casa, né? O Caio canta também, meu filho. Seu filho canta. É. E eu acho bonito, e também me incomodou uma época que a Maria Rita, mesmo que se distanciava de Elis Regina. Sim. Eu acho que ela errou feio nisso. Traumas. Eu não sei. Tudo bem, deve ter sido muito pesado o jeito que foi também, a morte dela, da Elis Regina. Ela tinha 4 anos, Mas né? daí ela começou a se achar como se ela fosse, tipo assim, nem preciso de Elis Regina. Putz, pra nós... Você sabe o que eu senti quando eu ouvi a voz da Maria Rita pela primeira vez? Foi lá em 2001, 2002. E eu sempre tive música e, em algum tempo da minha vida, empregos secundários. Né? E eu trabalhava numa empresa de idiomas e eu fazia parte do RH ali, do marketing. E só que todo mundo me dava sabia que eu cantava, tal, me dava esse respaldo. Meu chefe instalou um chuveiro para eu tomar banho para ir cantar. Que sarro! Eu sempre... Você sempre espalhou música por onde você foi. Sempre. Aí vinha uma música nova, eles vinham, olha essa música nova, olha essa música nova. Que delícia. Né? E aí ele veio e me mostrou, daí eu coloquei o fone assim na empresa. Falei, Elis, um tom mais baixo. Ah, você percebeu a diferença, coisa que a gente não percebe, né? Maria Rita sempre tá um tom mais baixo. Né? E ela se deu muito mal nessa carreira dela, porque ela enxergou como se ela fosse isolada de Elis Regina. Eu acho que hoje ela mudou um pouco. Repensou, eu acho, por causa disso que você falou. A música, quando ela é verdadeira, ela é tão profunda que ela é familiar, como esse homem da orquestra. Ela é um negócio que agrega todo mundo. Como que você vai falar de uma potência de Elis Regina, de Djavan, Milton Nascimento, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, de repente falar, não, eu sou outro talento. Não, a Elis pra mim é tipo, existe a Elis. Ponto. Aí depois da Elis... Não tem. Igual não tem, né? Não tem. Vai ter um monte de coisas diferentes. E eu digo, e eu não estou dizendo de potência, de voz, de interpretação. Eu já amava Elis. E aí, quando eu fui interpretar a voz de Elis no musical do Jureira, obviamente que eu mergulhei profundamente na vida, né? Porque uma das maiores conquistas que eu tive assim foi adolescente cantar o Bêbado Equilibrista, como nossos pais. Quando eu cantei como nossos pais pela primeira vez num evento, eu falei, agora eu sou cantora. Ai, que agora legal. Eu canto Elis, né? Mas a Elis, ela tinha uma conexão com a música.
ela, quando você escuta ela, você vê ela cantando como nossos pais, você sente a dor dela cantando. É aquela poderosíssima, né? Quando você escuta Por Detrás da Porta, que é uma música que ela gravou logo após, né, o primeiro divórcio, você chora com ela, você sente a dor dela. É mesmo. Tem gente que canta profundo. A Elisa era muito intensa. Por isso que eu tenho que mudar o seu contato no meu celular. Porque você é muito mais profunda. E eu pensei hoje de manhã, todas as vezes quando eu faço um checklist, e geralmente com quem eu vou entrevistar, eu falo assim, eu não posso nem falar assim, não é só cantora, não, porque cantora já é uma potência em ser. Mas eu falei, mas ela absorve muito a música. Você tem paixão por isso. E é bonito de ver. Coisa que é também da Elis, do seu Odair, o seu Joaquim, tanta gente que traz a história. Imagina se o Joaquim guardar, Um apoiou e o outro me deu, né? Essa outra faceta também, né? E é engraçado, né? Porque eu nunca parei, nunca. Primeira vez que eu parei foi na pandemia. Tá. Eu tive que ir pra terapia. Porque daí eu descobri que a minha terapia é o palco. Eu descobri que eu fazia do palco uma terapia. Não tá certo isso. Claro, terapia é terapia. Palco é palco. Mas tem umas ajudas pra terapia. Sim, né? Mas é que eu descobri. Eu fiz uma autodescoberta. Eu falei, nossa, minha terapia era cantar. Porque aí eu tive 3 filhos no palco, né? Os 3 filhos, eu nunca parei. O Gabriel, que é o caçula, eu cantei, fui pra maternidade e parei. Eu estava num evento em Vinhedo. E aí eu tive dor, liguei pro meu médico, ele falou, olha, eu tô em Pilar do Sul, eu não tô em Itapetininga. Eu falei, eu tô em Vinhedo. Ele falou, vem aqui. Aí eu cheguei, eu cheguei toda... Ele nasceu em Pilar do Sul? Gabriel porque o médico tá... Pilarense. Cheguei ali e fiquei, no dia do meu aniversário. Ele nasceu no mesmo dia. E você foi trabalhar, você foi cantar? Fui cantar, linda, plena, de salto alto, de cílio postiço, de maquiagem... Tudo. Os 3. Só que a Jaque eu cantei até mais ou menos 23 de novembro, ela nasceu dia 1º de dezembro. O Caio eu cantei até dia 13 de fevereiro, ele nasceu dia 22. Muito e o Gabrielzão... Perto. Foi do palco pra vida. Pau na lenha. E aí cheguei lá, elas cantam uma música. Eu falei, não vou cantar, eu quero parir. Deixa eu parir, depois eu canto pra vocês. Né? Mas então assim, e aí as pessoas falavam assim, agora você vai parar de cantar? Não. Por quê? Agora você vai parar de cantar porque você é mãe? Agora você vai parar de cantar porque isso, porque aquilo? Não. E os meus filhos sempre foram introduzidos nisso, né? A minha filha, às vezes eu levava um colchonete, a mais velha, que vai fazer 28, né? E ela dormia ali enquanto eu cantava, e depois eu pegava ela e ia embora. Pergunta já foram introduzidos desde o primeiro dia na música, né? Os 2... Depois eu tive o Caio e o Gabriel com 3 anos de diferença, né? E também, eu amamentava, daí eu ia lá e cantava, e eles ficavam ali no carrinho. E eles fazem parte do meu processo todo de trabalho, porque meu estúdio é anexo à minha casa. Eles são os meus recepcionistas. Ai, que graça, super envolvidos. Eles se envolvem na organização dos recitais. O Caio pediu para ser meu aluno em 2018. Então, ele é meu aluno de canto desde 2018. Hoje em dia, você dá aula de canto. Na verdade, hoje em dia... Eu ia perguntar como que entrou a educação, que eu lembro muito de alguma coisa da educação na sua vida. O que eu percebi? Eu comecei a perceber, um dia foi muito marcante. A Jaque estudava aqui no Imaculado e veio umas amiguinhas dela em casa. E eu sempre ensinei cultura para os meus filhos. Só que, na minha opinião, aquilo era natural. Não era algo grandioso que eu estava fazendo. Vamos agora falar sobre cultura. Isso. Não. Natural. Meus filhos, com 7 anos, tinha a Madalena, da Elis Regina, na playlist. Era natural. É natural, né? O Caio só tem Antigona. Ele tá trabalhando uma música do Elvis agora Ai, que graça. No estúdio. E ele vai cantar agora, a gente vai fazer um recital, que depois eu quero falar sobre isso, pro Ted Vieira. E ele vai cantar... Trio Parada Dura, eu não precisei pedir para ele escolher, entendeu? Que já é do dia a dia dele. Tá na playlist dele. Isso. Só que aí eu comecei a perceber, através dos amigos vindo em casa, que era algo isolado aquilo. Que a criançada não sabia quem era Chitãozinho e Chororó. Não é que você não sabe quem é Chopin, quem é Flávio Venturini, até pode, isso, até poderia. Não, quem é Milton Nascimento... Não,
eu comecei a perceber uma decadência cultural gigantesca. E eu sempre tive essa coisa altruísta, né? Eu acho que hoje, com a maturidade, eu não tenho mais tanta essa energia de querer mudar o mundo como eu tinha antes, mas eu acho que a gente tem que passar por aqui deixando um legado. Tem um seu mundo que dá pra mudar, né? Isso. Que é as pessoas mais próximas. Porque daí você faz isso, né? Vai reverberando. Eu não tenho dúvida. Fui pra faculdade de música. Assim que eu percebi isso, eu falei, não, eu preciso fazer música. Aí tinha uma guria que cantava comigo, que já era educadora musical em Salto, em Itu. E ela me carregou, falou, vamos, eu tô começando a turma. Eu falei, não, mas a matrícula, vamos, você já tá matriculado, já fiz seu fichário. Eu já preenchi. Tá? Em que cidade? Eu fiz em Itu. Tá, mas você tinha que ir e voltar todo dia? Eu cantava lá. Ah, tá. Então, né, meu pai mora em Salto, e a banda de Itu, eu tava sempre fazendo essa ponte aérea. Itapetininga, Salto e Itu. Sempre, as crianças sempre aqui em Itapetininga. Às vezes junto, às vezes aqui, às vezes no meu pai. Ai, que demais, gente. O cachorro junto. Isso. Você foi se adaptando, muitas resiliências por aí, né? É porque eu vejo assim, ó, não tô criticando, tá? É meu ponto de vista. Eu vejo as mulheres se tornarem mãe hoje, e aí tudo para, e aí ela vai adaptar tudo pro filho. Eu fiz o contrário. Meu ver, tá? Meu pensar. Eu os adaptei ao que já estava acontecendo. Que foi legal pra eles. Um fez 17, o outro vai fazer 14, a outra vai fazer 28. Estão todos vivos, são do bem, são pessoas ótimas. Não é a melhor coisa do mundo? Tem algum trauminha aí, mas a gente não consegue... Quem que não tem? Hoje mesmo uma pesquisa saiu, 85% das pessoas, todo mundo tem algum problema. Pronto. Aí. Mas me fala uma coisa, daí você começou a fazer a faculdade. Fiz faculdade, fiz estágio e decidi... Você estudou muito em música, né? Eu amo estudar música. Eu tô fazendo o 2º curso do conservatório. Eu já me formei em um curso no conservatório e tô no 3º ano tô no 4º ano de outro. Quando a gente fala de uma pessoa conhecer música, necessariamente ela conhece música de um tipo de música ou não? Ou é geral? O que é uma faculdade de música? São vertentes, né? Então, a faculdade de música, ela pode ser música para você se especializar no seu instrumento, música para você se tornar um maestro, música, educação musical. Eu fiz educação musical. Então, a educação musical nada mais é do que a pedagogia da música. Tá, você sabe música, tanto que só músicos podem fazer. Um leigo não entra na educação musical. Porque vai trabalhar profundamente aquilo, né? Porque a música você já tem. Agora, como é que eu vou ensinar? Qual é a didática? Isso. É a pedagogia. É necessariamente para o músico ensinar alguma coisa. Você já é músico, fez teste de aptidão na faculdade. Tem que fazer teste de aptidão. Você já é músico, provou que é músico? Então vem. Eu vou te ensinar a ensinar. Porque também eu tive essa necessidade. Eu vejo muita gente ensinando música sem essa preocupação. Eu toco violão. Então aulas de violão. Calma lá. Alto lá. E ensinar é algo muito sério. Porque você pode fazer alguém se apaixonar ou traumatizar daquilo. Não quero nunca mais saber disso. É verdade. Nem sempre um músico incrível é um bom professor. E às vezes um músico mediano é um super professor. Porque ele tem didática. Eu concordo com isso na minha profissão também. Eu falo assim, eu sou comunicadora, eu não sou professora. Exato. São coisas muito diferentes. As pessoas falam assim, eu tenho um baita domínio disso daqui. E daí? Você tem que se desenvolver para poder ensinar. Então, né? Eu vou para a faculdade porque eu adoro, quero dar aula dentro do meu trabalho. E a didática, sim, vai ter didática? Eu acho que o princípio é paixão. Eu também acho. O princípio de tudo. Se você brilha os seus olhos, as pessoas veem esse brilho. Vai entender eu vejo a isso didática. Todo dia nas escolas que eu dou aula. As mães chegam e falam, viu, meu filho não tinha ligação nenhuma com a música agora, ele só quer cantar o dia inteiro. Ele pediu um microfone, ele pediu um ukulele, ele pediu um piano. Aí eu falo assim... Passei a paixão. É isso. E você fez quanto tempo de faculdade? Eu fiz 4 anos de FAMOSP, né, que é a Mozart 1 de São Paulo. Daí eu já no estágio comecei... Aí eu tinha um propósito já na faculdade. Eu quero começar a trabalhar com crianças carentes. É isso, esse é o caminho. Esse é o caminho. E aí, então, já no estágio, eu fui para os PIMEs aqui, fiz os concursos, passei e escolhi
Taboãozinho, Vila Sônia, Vila Piedade. Para ir levar música Aí profunda para a criançada. Aí eu fiquei 5 anos dando aula pela prefeitura como voluntária. Ah, pela prefeitura voluntária. Que bacana. É, porque o PIME é voluntário. Eles te dão só uma ajuda de custo. E daí você ficou esses 5 anos nesses bairros? É, eu dava aula em 4, 5 escolas ao mesmo tempo. Eu rodava a cidade. E era chamada educação musical? Educação musical. Ou musicalização. Porque a musicalização, Tuti, as pessoas confundem. Às vezes, os pais vêm me abordar pela rede social, veem o meu contato. Meu filho quer fazer aula de música. Veja bem, no próprio conservatório de Tatuí, que é o maior da América Latina, ninguém chega lá, pega um instrumento e sai tocando. Você tem que passar pela musicalização. O que é a musicalização? É o todo, é o que você me perguntou antes. Música não é só os instrumentos, cantar. Você vai aprender quais são os timbres, quais são as famílias dos instrumentos, quais são os gêneros musicais. Você vai ter um conhecimento amplo sobre o que é música, na musicalização. Lá no conservatório, as crianças têm 4, 5 anos de preparo, aí chega lá com 8, 9 anos, tá, e agora, o que você quer tocar? Ou, você não quer tocar? Não, eu quero tocar. Eu quero tocar violão, quero tocar violoncelo, quero tocar... Alguns pais falam, meu filho gosta de música. Vral, violão, piano, flauta. Não é aquilo que ele gosta, às vezes. E a mesma educação em escola municipal, você conseguia passar essa base de musicalização? Foi lindo, foi incrível. Você imagina você pegar crianças sedentas de cultura. Tem crianças que têm muita sede das coisas boas. Tem muitos talentos na periferia, entendeu? Eu montei corais de 160 vozes no Taboãozinho, no Loi de Lara. Que graça. Eu cheguei lá no Loi de Lara e a Sandra, as coordenadoras, a Jaque e tal, elas falaram assim, só vai, faz o que você quiser. Eu quero fazer um show de talentos, um festival de música. Vai! Eu quero montar 2 corais de 160 vozes, um de manhã, porque lá é uma escola muito grande, né? Eu chegava nos SECs, né? Chegava lá com o pessoal da Secretaria da Educação. Eu botei para quebrar. Ixi, agora é a Jéssica de novo inventando coisa. Essa Jéssica, socorro, precisa de microfone, precisa disso. Porque é o seguinte, né? A criança que vai cantar comigo, ela vai estar bem limpinha, bonitinha, perfumada, de brilhinho, de coque para todo mundo ver o rosto dela, ela vai estar se sentindo bonita. Ela vai estar com uma joelheira, né? Não vai. De vôlei. Ela vai estar ali, no lugar dela. E o quanto isso pode ensinar para as crianças? Eu digo para ti que eu tenho alguns alunos meus da época da prefeitura, até hoje na minha rede social, e até hoje eles vêm falar para mim assim, tia, eu não canto mais, mas a música mudou a minha vida. A disciplina do coral. Disciplina. Eu levo a minha autoestima, o quanto eu soube onde era o meu lugar no mundo. Isso faz toda a diferença, né? Eu costumo dizer que os objetivos extramusicais dentro do ensino da música, às vezes eles ultrapassam a música em si, né? E aí depois eu tive o convite da irmã Cecília para vir, né, pro Imaculado. Já estou há 5 anos ali também. Você dá aula ainda na rede municipal? Não. Esse voluntariado, esse coral, você ainda faz alguma coisa, não? Na verdade, eles extinguiram, né? Ai, que pena, não? Porque e eu conheci... mexe com as crianças. Assim, e na verdade, o que eu faço hoje? Às vezes, a Saboia, ela me convida para fazer participações especiais em eventos da prefeitura. Só que aí eu vou com a minha galerinha. Os meus... Porque daí eu tenho... Nesse meio tempo, em 2016, 2017, eu montei meu estúdio. Que é o Estúdio Jessie de musicalização, né? E aí eu comecei a dar aulas particulares para crianças e adolescentes. Hoje eu tenho até uma turma adulta. Eu tô falando que eu até tenho uma turma adulta porque a gente tem que ter um foco. Meu foco é criança e adolescente. Mas na quarta-feira... Porque você sabe como muda profundamente, né? Sim. É uma fase de profundas mudanças na vida da criança, né? Na vida do adolescente. E a música pode fazer muito mais do que as pessoas imaginam na vida de um ser humano que está tentando se encontrar, né? Para quem que você aconselharia fazer aula com você de música? Que tipo de criança? A gente pode alertar aqui algum pai, alguma mãe
que tá com uma dificuldade, talvez, esse processo tanto de tanta mudança. Sim. Qual que seria o conselho a ver com música para essas pessoas? Sabe o que eu recebo no estúdio? Eu recebo indicações de psicólogas, de TOs, de fonos. Ó, a criança, ela tem muita dificuldade, ela não articula. Ela quase não é verbal. Ela vai pro estúdio. Tem criança que chegou lá com um pré-diagnóstico de TEA. Não era. Ela só não era estimulada. 4 meses depois ela falou. Nem falava? Não. Ah, que benção. Aí a criança é super tímida, sofre bullying na escola. Vai pro estúdio. Que lá você vai socializar, as aulas são em turma, você vai fazer recital, você vai pro pega. Uma pessoa uma vez falou assim, uma psicóloga uma vez falou assim pra mim: o ser humano é capaz de tudo pra se sentir pertencente a algum lugar. E você acha que a música tem esse poder? Tem. Mesmo se a gente estiver falando com alguém que não tem nenhum contato com música, enfia a criança na música que você vai ver a mudança. E porque, na verdade, o canto é muscular. Todo ser humano pode cantar. Porque canto é músculo. E músculo se treina. Duvido que você ia conseguir fazer eu cantar. Não duvide. Qualquer dia eu mostro pra você como eu canto. Eu ia diagnosticar tensões musculares, o que precisa ser feito. Nós íamos fazer exercícios de base, depois nós íamos ampliar e você ia cantar afinada. Você imagina quantas pessoas a gente pode estar conversando agora que falou assim: nossa, eu sonharia em cantar. E de repente você está falando, é possível? É possível, porém, doravante todavia. Eu encontro muito isso, por isso que eu vou citar isso. As pessoas querem música e elas querem cantar. Porém, elas ainda têm aquela cultura de que música tem a ver com o conto da cigarra. Música dá trabalho. É um treino, igual você falou. Se é músculo, dá treino. Eu escuto assim das pessoas: em quanto tempo eu vou cantar bem? Eu estudo até hoje. Exatamente. Você não parou nunca de estudar. Nunca. Essa semana eu fiz uma imersão em pedagogia vocal, fisiologia da voz. Eu dei aula até às 9, das 9 às 11h30 eu ficava na live, assistindo a aula com a professora de fisiologia. Eu já sei o suficiente sobre fisiologia vocal? Talvez, mas eu quero mais. E por que você quer mais? Por que é a música? Eu sei que você já é mais. Eu sei que você é apaixonada, eu sei disso. Mas assim, sempre tem algo a aprender mais de uma coisa que parece que é tão da humanidade de sempre. Sempre tem novidade para você poder absorver e passar para as pessoas? Agora eu estou estudando um lado da música que eu não sabia. Teoria. Eu nunca estudei teoria. Tudo que você fez até hoje sempre foi na prática. Ou pedagogia, né? Sim. E aí eu estou estudando teoria. E aí você imagina, né? Eu estou fazendo o caminho reverso. E aí eu escutei uma coisa do meu professor, um dos professores lá do conservatório, o professor Marcos Nascimento, que eu faço parte do coro jovem. Adoro! Eu faço parte do coro jovem, já é o 2º ano que eu estou com ele. É um mestre, ele é um mestre. Aliás, os professores do conservatório deviam ser guardados em caixinhas com purpurina. São muito bons na música. É um negócio que o seu cérebro buga. Você sai de lá com fumacinha. São mestres grandiosos. Conservatório aqui de Tatuí? Pertinho da gente. As pessoas precisam ir para o conservatório. É gratuito. É o maior da América Latina. Eu vejo alunos de outros países se matando para se manter em Tatuí, para estudar lá. E a galera aqui da região... Não sabe tanto disso. Não dá bola. Ele falou o seguinte para mim. Ele é um exímio estudioso. Sabe qual é o horário de estudo dele? Da meia-noite às 2 da madrugada. É o único horário. É o único horário que ele acha para estudar. Aí ele disse que um amigo dele, médico, disse assim para ele: cara, eu não entendo o músico. Essa entrega. Você sabia que estudar música é mais difícil do que estudar medicina? Aí aligou um triplex na minha cabeça, né? Porque é real. É real. É muito complexo, porque para você entender música, vamos focar no canto. Para você entender o canto, a fala. Você já parou para pensar de onde vem a fala? A voz? Tudo que acontece dentro do teu corpo para que essa mágica da sua voz incrível aconteça? Você já parou para pensar? Não. Nunca. Ninguém nunca, né? Fisiologicamente falando, não é só a sua prega vocal que vibra e você fala. O seu corpo inteirinho está vibrando quando você fala. Tem fluxo de ar acontecendo. Tem toda uma musculatura. Tem milhões de músculos se movimentando. O lugar do corpo onde tem mais músculos é a face, é o rosto.
E tudo isso precisa se movimentar. Existem muitas conexões acontecendo, cerebrais, auditivas, musculares. Tem muita coisa acontecendo para que se cante ou para que se fale. Agora, falando do canto, se você quer um dó no piano, você vai lá e... Tum. É. E como que você faz isso no canto? Como que se você projeta... Vai ter que trabalhar aqui dentro, né? É algo muito... E é muito rápido. Você entende? Escutou... No mesmo tempo que você escuta a nota, você tem que proferir a nota. É. São milésimos de segundos. Eu tenho um professor Edmo Peradinho Guimarães. Ele é professor de belting contemporâneo no conservatório. Eu fui aluna particular dele durante 5 anos. Ele era professor de violino há 16 anos. Tinha mais de 25 tipos de violino caríssimos, raros, lá na casa dele. Um dia ele foi participar de um projeto de coro. Ele parou de dar aula de violino. Ele foi se especializar em canto. E hoje ele é professor de canto do conservatório. É porque a música é muito envolvente, Ele né? falou assim, o instrumento canto é o único instrumento do mundo que eu quero canto. Ele vendeu todos os violinos dele. Eu acredito no que você está falando, porque esses dias mesmo eu tive uma reunião que a pessoa falou assim, você viu como a música é fisiológica? Fisiológica. Eu falei, o quê? Ele falou assim, ouça uma música dançante. A sua cintura para baixo responde. Uhum. Ouça um louvor. O seu coração para cima. Sabe o que Beethoven dizia? Fisiológico. Sabe o que Beethoven dizia? Beethoven dizia assim, um compositor é um ditador de sentimentos. Exatamente. Um compositor é um ditador de sentimentos. Ele dita o que você vai sentir. Porque naquela hora você está exatamente seguindo todas as regras dele. E Beethoven já faleceu há 255 anos. Que ele faleceu, certo? Ainda assim, ele é o compositor mais tocado do mundo até hoje. Uhum. E ele já se preocupava com algo que eu não sei se você já ouviu falar, que são os hertz. Vibração. Sim, sim. O que acontece hoje, musicalmente falando, culturalmente falando? As músicas que estão expostas para a nossa sociedade, e inclusive as crianças, são músicas com acordes pobres e com hertz negativos. Então, por isso que dá uma... Um hertz negativo, agora falando da minha parte de musicoterapeuta, Tá. Um hertz negativo ele é capaz de causar fadiga, depressão e até pensamento suicida. Na música. Se você escutar a música Daria errada. para perguntar para você o que é uma música que eu devia colocar alto na minha casa para vibrar a casa e as crianças? Música clássica. Ela é ainda? Não é só o seu do Odair? Seu Odair do céu, todos nós temos que ouvir a música. Viu? Tem um estudo que saiu essa semana. Que bom. De que música clássica mata células cancerígenas. Então eu tenho que me envolver mais. Não é a Jéssica que está falando isso. Existe um estudo, saiu essa semana um artigo. Saiu, eu não lembro se é Mozart ou se é Bach, que a música clássica, a imersão dessas músicas, matam células cancerígenas. Mas é por causa da emoção, do sentimento, né? Hertz positivos. São hertz positivos. Você acha que uma pessoa que não tá vendo a gente, tá ouvindo a gente, nunca ouviu um Mozart, um Bach, um Beethoven, ela consegue colocar isso como hábito na vida dela? Aos poucos, sim. Tem que colocar na casa. E eu sempre falo para as crianças o seguinte, tá tudo bem você escutar o que tá no rádio. O que não pode é escutar só isso. Dá uma disseminada, né? As crianças do meu estúdio, a gente faz especiais. Especial rock and roll. Eles vão lá no fundo do rock. Traz tudo. Especial música popular brasileira. Todo mundo cantando Vem Chico trazer. Buarque, Elis Regina, Djavan. Uma vez eu escrevi assim na lousa. Djavan. Hoje a gente vai falar de Djavan. Não, eu escrevi só, não falei. Escrevi. Aí o garotinho ergueu uma e falou, tia, quem é o DJ Avan? DJ, é verdade. DJ Avan. Eu falei, não é o DJ, é Djavan. Como que você fala isso do Djavan? Ai, Deus. Você não conhece o Djavan? Eu fico sempre assim. Não são as músicas atuais, não tem problema, busca Não. as outras, E tem né? música atual boa. Tem música boa, mas a gente tem a potência e a possibilidade que a gente não vive mais no LP. A gente tá no mundo digital. Nossa, busca as outras. possibilidades são infinitas. Né? Só buscar Infinitas. o hertz positivo. Hertz positivo. Você acha,
Agora eu vou mais profundamente. Atenção, pessoal que fica preocupado com essa parte psicológica. Se eu conseguir colocar como hábito as músicas boas de hertz positivos, eu consigo mudar a minha mentalidade e até mesmo... Se você falou que tem o poder de matar células cancerígenas, pode mudar meu cérebro depressivo, por exemplo? Sim. Musicoterapia. Você sabia que na Segunda Guerra Mundial, a musicoterapia surgiu na Segunda Guerra Mundial, certo? Porque aí agora a gente vai mudar da educação para a terapia, né? A música na educação é usada como um objetivo, com um fim musical. E na musicoterapia é usada como forma de terapia. E daí na Segunda Guerra Mundial, aqueles soldados sendo amputados, porque não existia anestesia ainda, né? E aí um dos médicos descobriu que quando ele colocava música clássica, os soldados sentiam menos dor. Ai, me arrepiou. E foi aí que surgiu a musicoterapia. E aí, na faculdade, né, na pós de musicoterapia, eu descobri várias coisas que me deixaram completamente intrigadas. Por exemplo, música é a única competência humana capaz de engrossar e criar novos neurônios. Nossa! Filamentos de neurônios. E isso que eu estou te falando foi um cientista que deu uma aula de neuroanatomia pra gente, neuroanatomia aplicada à musicoterapia, diretamente lá de Chicago, do Instituto Hopkins. Ele é um dos caras lá da equipe de pesquisa, aquela pesquisa que eles estão fazendo para clonar órgãos. O cara é simplesmente o chefe lá do negócio. Ele só disse o portfólio dele pra gente no final da aula. De tão incrível, maravilhoso e humilde que... Um ser de luz, né? E entusiasta da música. E aí ele mostrou pra gente, eu tenho salvo até hoje. Depois eu te mando. Ele mandou um gráfico pra gente. Filamentos de neurônios de quem nunca teve acesso à música. Filamentos de neurônio de quem tem acesso à música. Filamentos de neurônios de alguém que estuda muito música. É muita diferença. Muita diferença. Ô, Jéssica, então você tá me falando que naquelas coisas que a gente vê, aquelas cenas até de filme, que o médico gosta de operar com música clássica, aquilo não pode não estar mexendo só com ele, mas com a equipe e com o paciente também. Sim. Hoje em dia existem musicoterapeutas especializados em acompanhar partos. Porque já existe um estudo de que o bebê que ele nasce ali imerso em música muda tudo daqui pra frente. Seu caçula me provou isso. Escutou a música e quis sair. Os três. Os três. A gente pode colocar aqui hoje como uma proposta. Se a pessoa já procurou vários tipos de distrações, lazeres, terapias, procure a música. Tem muita coisa na música que a gente tem que descobrir. Inclusive, falei que você era mais do que eu pensava? Eu falei. É que eu sou muito entusiasmada para falar sobre isso, né? Acho lindo. Você sabe que a gente estudou um caso de um paciente, porque a música, ela traz um paciente do coma ou ela o induz, tá? Ela tem esse poder. Tem. Então, não adianta a pessoa falar, eu sou músico, então eu vou fazer musicoterapia. Não. Se você for atuar dentro de uma UTI e você não fizer uma anamnese responsável e você não souber o que você está falando, e hoje em dia, esse caso desse adolescente levanta um assunto que é polêmico. Antigamente, nós escutávamos música no rádio, né? A família inteira sabia o que a gente estava escutando, não é? Até o vizinho falava, abaixa o som, não sei o que. Isso. Hoje em dia, o adolescente está aqui, ó. Só ele. Eu não sei exatamente o que os meus filhos escutam. Às vezes eu peço pra ouvir. Mas não é toda hora que eles deixam, não. Teve um caso de um adolescente de, acho que 16 anos, que ele sofreu um acidente com o pessoal da escola e tal, ficou em coma. E aí, a musicoterapeuta que estava dando aula para nós, que ela trabalha no Einstein, em São Paulo, foi chamada, ela é a chefe da equipe de musicoterapeutas do Einstein. E ela foi chamada, e aí ela foi fazer a anamnese com os pais. O que ele escuta? A gente não sabe. Mas qual é o gosto? Ele gosta de sertanejo universitário, ele gosta de funk, ele gosta... Eles não sabiam. Aí o que ela fez? Ela foi até o colégio. Porque, na verdade, a musicoterapia não se trata só de música, tá? São sons. Inclusive, essa questão que a gente está passando hoje da poluição sonora é algo que também afeta muito o psicológico das pessoas. Os benditos motoqueiros. Nossa, pra quê aquelas barulhos? A pessoa já vai de 0 a 100 na irritabilidade. Do nível, isso. Né?
E aí eles fizeram... Ela fez um bate-papo ali com os amigos dele. Aí eles falaram assim, a gente tem uma paródia que a gente inventou na sala pra formatura e a gente canta todo dia. Grava pra mim essa paródia. Aí eles gravaram. Aí a mãe falou assim, a gente tem um gato. E o gato só mia quando vê ele. Ele chega, o gato mia. Então você vai colocar uma imagem dele na TV e você vai gravar o gato miando pra mim, tá bom? Ai, me arrepia, menina. E aí ela foi colhendo. Professora Lilian. É uma referência lá no Santa Marcelina, na FMJ e tal. Ela levou esse material pro hospital, pra UTI. E aí ela colocou no fone, no guri. As músicas dos amigos, o gato. Ele voltou. Ele despertou. Quando esse caso, né, desse paciente veio para mim, eu falei, gente, que loucura. É muito poderoso. Então, assim, eu tô buscando, sabe, Tuti, formas de usar a música, e eu tô buscando incessantemente, porque a música é muito mais. A música é muito mais. E a música é muito ampla. E aí, quando você perguntou para mim, o que é a música? O ser humano, ele não precisa ser cantor, ele não precisa ser músico, mas ele precisa e ele deve ter música na vida dele. Eu gosto também. Sabe, na escola, algumas mães perguntam assim para mim, mas ele vai aprender teclado? Mas ele vai aprender violão? Nós estamos aprendendo muito mais do que isso. É muito envolvente. Agora você sabendo de história da música, que você sabe que é muita coisa envolvida na humanidade, né? Sim. A música também, né? Você sabia que Hitler usava música com hertz negativos como forma de... Educar. Não, era... Me sumiu a palavra agora. Quando judia das pessoas. Tortura. Ele usava a música como tortura. O poder da música. Nos campos de concentração. Isso foi algo que me chocou também. E olha como ele era inteligente, né? Ele era extremamente um gênio. Não, só que existem gênios do bem e gênios do mal. Isso, péssimo, assassino e tal. Mas extremamente inteligente. Ele já sabia que hertz negativos causavam fadiga, depressão e sentimento de suicídio. Ele já colocava música nos campos de concentração, música ruim, música de hertz negativos. Tem um livro, eu tenho um livro que fala só sobre hertz. Sobre hertz, os negativos e os positivos. E eu falei, gente, olha lá na época do Holocausto, ele já colocava a música a favor dele de forma negativa, né? Então, assim, eu sou só um grãozinho de areia, né, Tuti? Mas esse é o mundo. Mas, assim, o que eu puder trazer para as crianças que passam por mim, música, para as crianças que passam por mim no estúdio, música. Semana passada foi super emocionante, porque eu cantei no casamento de uma menina que é amiga de infância da minha filha. Ai, que graça. Ela estuda com a Jaque desde quando ela tinha 6 anos, e aí ela falava assim para mim quando ela era pequenininha. Porque sempre nesse movimento de cantar e estudar música. Vai pra lá, não sei o que, percebia o movimento. E os amigos ali, né? Músico em casa, estudando, toda hora. E ela falava assim pra mim quando eu era pequenininha. Quando eu crescer, eu vou casar e é você que vai cantar, tia. E foi. Muito bonito. De todo mundo. Ela falou, né? Contratou a cerimonialista. A cerimonialista começou a dar as possibilidades de contratos. Ela falou, não, a música eu já tenho. Já tenho desde criança. É a tia Jéssica. É. E aí eu tava lá, me sentindo uma idosa. Cantando no casamento da Nenê, né? Olha que bacana. Tem muita coisa envolvida, por isso que eu falei, colocar a Jéssica cantora, não que cantora não seja uma coisa incrível, mas é muita coisa envolvida de música. Eu espero que todos os seus projetos que você faça com a música para fazer o bem para as pessoas sejam realizados. Eu quero me colocar à disposição tanto aqui no nosso podcast. Eu tô sempre pedindo ajuda para você, como pra a super difusora, né? Viu? Pode sempre contar com a gente, mas mais agora. Você me ajuda a te ajudar mais? Sim. A divulgar? Eu posso falar do projeto de julho? Pode, por favor. Bom, eu e Esdras somos parceiros. Amo de paixão, Esdras, belezinha. O Esdras é meu irmão, né? Uma graça. Música ali, né? E outra, a gente tem um jeito de trabalhar muito igual. A gente tem o mesmo comprometimento, mesma disciplina, mesma entrega. E a gente resolveu unir as nossas escolas
para fazer os recitais. Então, os alunos dele não tinham quem cantasse para eles tocar. Ah, pronto. E aí, os meus alunos queriam cantar com banda ao vivo. Né? Então, já é o segundo ano que nós fizemos essa... E aí, nós estamos trabalhando temas, né? E aí, o tema de julho é o TED Vieira. Que bacana. Vai ser julho. Julho, 12 e 13 de julho. Já tem data. Já. Nós estamos buscando aquela coisa de sempre. Patrocínio, local, nananã. Que bom que a gente está falando disso agora, né? Para que seja uma homenagem e um fomento de música. Não é fácil. Porque as pessoas ainda olham cultura como coisa rasa. E sabe o que eu falo sobre esses recitais? Sabe, Tuti? Que às vezes eu fico revoltada. Poxa vida, por que não? Por que a gente recebe tanto não? São crianças, são autistas, são crianças, são diagnósticos. Nós temos várias crianças de inclusão que estão inseridas ali, trazendo cultura pura, puríssima, de forma gratuita para uma população sedenta de cultura. Então, por que a gente escuta tanto não? Eu vou colocar você nos contatos aí. Vamos fazer esse negócio acontecer. 12 e 13 de julho tem um recital que é a junção da Jessie com... E do Esdras Machado. Como é o nome da escola dele? Esdras Machado. Esdras Machado. A gente já está produzindo, o repertório já está fechado, as crianças... Tem uma pequenininha que já está cantando andorinhas, essas andorinhas que está na ponta da língua. Imagina. E eu acho muito legal. A gente vai fazer modão. A Ana Castela, eu falei, não, Ana Castela é da atualidade. A gente vai fazer lá da raiz, até de Vieira. No final, ela achou uma gravação da Ana cantando as andorinhas. Porque a Ana tem, né? Todo mundo se rende, né? Tem, né? Tem muito. Então, assim, na verdade, a gente vai aproveitar, a gente vai homenagear o nosso compositor. Menino da Porteira vai ser a música geral, cantada por todos, né? Mas também a gente vai homenagear o pai do Beni, que era um convidado do nosso recital. Mas eu tô com vocês agora nisso. Ele era um convidado, ele ia cantar no nosso recital. Não, e você não sabe, eu tenho tanta paixão por ele, que ele ia também na corrida da rádio para cantar lá enquanto as pessoas chegavam da corrida. E daí o Beni falou, Tuti, a gente não vai, porque ele tá com uma pneumonia, não vou arriscar. E agora ele tem que ser homenageado. Sim. Né? Isso então, é ótimo. O Beni, né, se Deus quiser, estará com a gente para receber essa homenagem pro pai dele. Porque eu acho assim, sabe, Tuti? Outra coisa que acontece muito em Itapê. Precisamos enaltecer os nossos. Que tem muita gente boa. Por que trazer uma banda de São Paulo? Nada contra. Mas porque... daí vai trazer de Minas. Vai lá buscar em Goiás. Poxa vida. Valoriza quem tá aqui. Boa. Tem tanta gente trabalhando aqui. Valoriza quem tá aqui, né? Eu já... O Dudu agora vai me dar um prêmio lá de cidadã... Ai, que legal! Honorável, alguma coisa assim, de prestação de serviço pela cidade. Eu já moro aqui há mais tempo do que eu morei no Sul, né? Então, muito Itapetininga. Que eu já sou mais daqui do que do Sul. Então, esses nossos projetos também são sempre envolvidos com doações. Então, todas as nossas doações, a maioria das doações vão pro Bob, que é do projeto Sexta. Sexta é nós. Que é assim, TBZ. Quem é TBZ, é TBZ. Pro resto da vida. Pro resto da vida. Exato. TBZ tá bonzinho, minha gente. Já tô junto com vocês nesse projeto, quero divulgar com vocês, quero estar junto. Podem contar com a gente, podem contar comigo, com Super Difusora, com o Tuti Pod. Vamos levar música pra vida das pessoas, nos restos positivos. E eu tô aqui, a mãe, a minha adolescente, tá lá, tá triste, traz ela pro estúdio. O meu filho é tímido, não consegue socializar na escola, vem pro estúdio. O seu @ no Instagram é qual? @Estúdio Jessie. Estúdio com E no começo? Com E. Estúdio Jessie, JESSY. Isso, de musicalização. Boa. Musicalização é terapia, vamos valorizar e vamos estar junto nessa. Pode contar comigo. E banda Jessie. E o quê? E banda Jessie. Tuti, obrigada por ter vindo. Você sempre com essa sororidade, com essa empatia, é algo que é notável. Desde que eu moro aqui, que eu vejo seu movimento, você é uma mulher extremamente importante pra gente. Que bom. E conte comigo. Mas eu sempre pude contar com você. Você me chama pouco, eu acho, com tudo isso. Porque eu tenho um pouco de vergonha. Não, mas agora fica aqui já eu dou umas cutucadinhas em você. Não, pode me cutucar. Posso no rádio falar? Eu quero isso, porque eu quero que as pessoas tenham... Eu acho que eu mudei a minha filosofia hoje. Eu falo assim, eu quero ser
hertz positivos. E vamos cantar. E vamos cantar. Eu quero, duvido. Oh, Já pensou? Eu sou ariana, hein? Não coloca um desafio pra mim. Já pus o desafio pra você. Obrigada por você ter vindo. Obrigada por você me chamar. Obrigada por você ser tão profunda com a música, de uma maneira tão hertz muito que aprender ainda, muito que aprender. Mas tá indo. Isso que é o mais lindo da vida. Obrigada, viu? Obrigada, Tuti. Valeu, gente. Ficou demais isso aqui, não? Vocês gostaram? Fiquem com a gente sempre. Toda quinta-feira tem Tuti Pod. Você acompanha coisas maravilhosas. A gente vem sempre trazendo hertz positivos pra vocês. Hertz positivos. Beijo, gente. Valeu.